Você sabe como funciona o processo de passar na imigração de um país? E o que acontece quando a pessoa é recusada a entrar naquele lugar? Olha, eu tenho recebido muitos e-mails de membros do canal que tentaram entrar em diversos países europeus durante esse período da pandemia, foram recusados e barrados pela imigração e tiveram uma letra adicionada no carimbo do passaporte. Quer saber o que cada uma delas representa? Então fica comigo que hoje eu preparei um guia completo sobre o significado das letras carimbadas no passaporte de quem teve a recusa em um país do espaço Schengen. Então vamos lá! Sempre que um viajante chega a um país de avião, ele passará pelo setor de imigração do aeroporto e deverá apresentar todos os documentos exigidos para aquele destino. Tem vídeo aqui no canal falando sobre tudo que você precisa levar para não ser barrado na imigração. Dá uma olhada lá depois. Em alguns casos, se o agente da Polícia de Fronteira quiser saber mais informações sobre o motivo da sua viagem, ele pode te levar para uma entrevista mais detalhada, onde você deverá explicar tudo que for questionado. E é nesse momento que, se estiver faltando algum documento ou se o agente desconfiar da intenção da sua viagem, que você poderá ter o seu passaporte carimbado com letras que vão da letra A até a letra I. Então fique atento a esse vídeo até o final. Já comenta aqui para mim se você já tinha se informado sobre esses carimbos. Deixa aqui para mim nos comentários. Agora vamos simular o caminho que você vai fazer quando desembarcar do avião em um voo internacional. Serão 3 etapas. Primeiro você vai passar pela imigração, depois retirar a sua bagagem e, por fim, a alfândega. Assim que você desembarcar da aeronave, deverá seguir as placas indicando Passport Control, controle de passaporte, ou Immigration, imigração. Chegando, você deve encontrar filas de residentes e não residentes do país. E os passageiros com famílias podem passar juntos na entrevista. Já no balcão, o agente de imigração vai verificar todos os passaportes e os formulários preenchidos com os dados de todos. E ele vai fazer algumas perguntas, como qual é o motivo da viagem, quantos dias ficará no país, onde vai se hospedar, se já visitou o país anteriormente. Bom, logo após as perguntas, o agente vai pedir para você e para cada pessoa que estiver junto coletar as impressões digitais e foto. Se tudo estiver certinho, ele carimba o passaporte e fim do processo de imigração. Você está liberado para entrar naquele destino. Agora, importante, caso você seja levado para uma salinha, seja convidado para uma entrevista detalhada, saiba que os agentes são altamente treinados para detectarem os menores sinais de ansiedade e nervosismo que uma pessoa ou um grupo de pessoas deixa transparecer no momento em que se depara com os procedimentos no setor de imigração. Eles vão saber corretamente se você está nervoso por causa da situação ou se está escondendo algo e mentindo para ele. Portanto, seja sempre objetivo e direto nas respostas e não crie histórias, porque você vai acabar se enrolando e tendo a sua entrada negada por lá. Olha, nesse momento de pandemia, onde as fronteiras acabaram de abrir, tem muita gente indo para ficar de forma irregular nos países, muitas pessoas estão sim sendo levadas para as salinhas, tendo a mala revistada, tendo mais perguntas sendo feitas pelos agentes e muitas delas são autorizadas a entrar no país, então sem problema nenhum, isso não é um bicho de 7 cabeças, você pode sim ser levado para essa sala, responder os questionamentos, mostrar os documentos que você possui e ser liberado. Sem problema nenhum. Agora, se você foi selecionado para tal entrevista e a sua entrada foi impedida, os agentes irão carimbar no seu passaporte o motivo da não permissão de entrada naquele país. As letras, como eu disse, vão de A até a letra I. E em alguns casos poderão ser carimbadas até mais de uma letra. E por isso é tão importante conhecer e saber identificar essas letras, pois isso estará para sempre no seu passaporte. Então vamos às letras. A letra A significa falta de documento válido. Quando é carimbada no seu passaporte, ela significa que os agentes detectaram que você não possui um documento válido para viajar e ingressar naquele país. Ou seja, por exemplo, se o seu passaporte vencerá antes do prazo. Você sabia que cada país exige um tempo específico para o seu passaporte vencer? Falando aqui do espaço Schengen na Europa, o passaporte precisa ter ao menos 90 dias de validade após a data da sua passagem de volta, ok? Bom, se você vê que o seu vai vencer antes disso, tire um novo documento. Tem vídeo aqui no canal falando sobre como tirar e como renovar o seu passaporte. Já a letra B é para documento de identificação falso ou contrafeito. Essas situações ocorrem quando o cidadão, por exemplo, se utiliza de documento de outra pessoa para ingressar de forma fraudulenta no país, promovendo pequenas alterações ou adulterando o documento. A letra C
significa problemas com seu visto ou título de residência válido. Nesse caso, o visto ou mesmo o título de residência esteja fora do prazo de validade, ou seja, expirou, acabou a validade dele. Eu percebo que muitas vezes as pessoas esquecem de conferir esse prazo. Fique atento a ele. A letra D é grave. Ela quer dizer portar um visto falso. Essa hipótese, por mais que possa parecer meio absurda, tenho certeza ocorre com bastante frequência. O viajante, no ímpeto de sua vontade de entrar no território europeu, acaba fazendo um uso de um visto legalmente emitido, promove alterações, imprime o documento e cola em seu passaporte, dando a impressão de ser verdadeiro. E assim realiza sua viagem. Ocorre que os agentes acabam detectando tal situação e a viagem acaba ali mesmo na triagem. Já a letra E quer dizer que sem comprovação das condições de estada. Essa letra é uma das mais comuns. Significa que no momento da entrevista com os agentes, eles detectaram que alguns questionamentos que lhe foi feito resultou em uma inconsistência com os reais objetivos da sua viagem. Quer ver um exemplo? É aquele momento em que perguntam o que veio fazer na Europa e o viajante passa informações que não estão de acordo com a realidade. Nesse momento, aquilo que aparentemente seria uma viagem de turismo é detectada que há uma intenção por parte do viajante que não é essa. Por isso é tão importante o turista levar a passagem de volta, a reserva de hospedagem e o seguro viagem. Lembra de todos os documentos obrigatórios para quem está indo a turismo para o espaço Schengen, ok? A letra F significa prazo legal para entrada de turista 90 por 180. Isso é quando o viajante foi impedido de entrar no espaço Schengen pelo simples motivo de ter entrado em um dos Estados membros desse acordo, saiu após expirar o prazo inicial, que é de 90 dias, e tentou retornar sem observar que ele não podia entrar antes de passar dos 180 dias da sua estada inicial. Ou seja, vamos descomplicar isso. Se você vai a turismo, pode ficar 90 dias no espaço Schengen. Depois você deve retornar ao seu país de origem ou sair do espaço. Uma nova viagem para o espaço Schengen só será aceita após cumprir o prazo de 180 dias desde o início. Você sabia disso? Tem gente que me pergunta se pode, por exemplo, passar 3 meses em Portugal, sair do espaço Schengen, ficar uns dias fora e logo após voltar. E a resposta é não. Dentro de 180 dias, o turista só pode ficar em Portugal, por exemplo, o máximo de 90 dias, para que seja considerado turista de forma regular. A letra G é para sem posse de comprovação dos meios de subsistência, indicando que quando tentou ingressar no país pelo setor de imigração e consultado sobre os meios de subsistência, ou seja, os valores para se manter por lá, o período que supostamente você disse que iria ficar em território estrangeiro, esses valores necessários para tal finalidade não estavam presentes. Esses valores podem estar na moeda local, no caso o euro, num cartão de crédito internacional apresentando o limite dele e depositados também na sua conta bancária, por exemplo. Esses valores são calculados seguindo a lei de imigração de cada país, portanto, há sim uma variação de um país para outro. Ele sempre tem como base o salário mínimo daquele lugar. Você sempre tem que olhar a regra de qual é o mínimo para entrar no país que você está indo, ok? A letra H significa indicação para não admissão no espaço Schengen. E essa é o que você não quer de jeito nenhum no seu passaporte. Essa letra quer dizer que a pessoa possui o seu nome e demais informações inseridas no sistema de informação Schengen, que é partilhado por todos os países que compõem esse acordo. Normalmente ocorre quando o viajante foi por algum motivo qualquer que se enquadre na lei, deportado para o seu país de origem. Note bem que, nesse caso, é a primeira vez que utilizamos o termo deportado e não o termo impedido. E são coisas bem diferentes. Até então, todos os outros casos, a pessoa teve a recusa de entrada naquele país, ou seja, ela foi impedida de entrar por lá. Consertando o que estava errado ou faltando na documentação, com as letras A até a G, você consegue entrar novamente no espaço Schengen. Agora, nos casos da pessoa ser deportada, é porque ela já entrou no país, cometeu uma infração e aí ela foi
expulsa de lá, ela foi mandada de volta para o país dela. E aí, nesse caso, estará sempre lá no sistema do espaço Schengen e ela não pode retornar para lá. E por fim, a letra I, que significa perigo à ordem pública. Uma vez carimbada no seu passaporte, indica que seu nome foi também inscrito no sistema de informação do espaço Schengen pelo fato de representar um sério perigo à ordem pública. Ela é utilizada para indicar todas as pessoas que de alguma forma cometeram crimes graves no território estrangeiro, participaram de atos terroristas ou outras infrações consideradas graves e que possam colocar a ordem pública em risco. Assim, com as letras H e I carimbadas, dificilmente o cidadão conseguirá ingressar em território do espaço Schengen, a não ser, claro, se o agente de fronteira não analisar de forma correta e indicada os documentos do indivíduo. Agora, vocês devem estar se perguntando por aí: Ana, se eu fui indicado com algumas dessas letras de A a G, eu posso fazer um novo passaporte para então conseguir passar pela imigração? A resposta é simples: não faça isso. De nada adianta fazer um novo passaporte, pois os sistemas que controlam os registros de entrada possuem meios de identificar a pessoa que já passou por lá e que já teve esse carimbo, essa letrinha marcada no passaporte. Agora, uma situação que eu também vi acontecer por agora. Uma família teve a letra I incluída no passaporte, pois tentaram entrar em um país que a fronteira ainda estava fechada durante a pandemia. E o agente comunicou que, como ela saía do Brasil, país da lista vermelha para a Covid-19, ela era considerada um perigo à ordem pública. Olha a situação. Por falta de saber que aquele país ainda não estava aberto a turismo para nós, essa família corre o risco de ser negada a entrar no espaço Schengen, mesmo que daqui a alguns anos, depois que mudar o passaporte e tudo mais. O caso dessa família é bem específico, eles enviaram um e-mail para o aeroporto que impediu a entrada deles no ano passado. A resposta foi bem vaga, mas agora com a fronteira aberta, eles querem sim tentar entrar de novo por lá. Eu vou acompanhar esse caso bem de perto para saber como vai ficar tudo e eu te conto por aqui, combinado? E é por isso que você vai me ver aqui no canal reforçando a importância de sempre preparar com antecedência a sua documentação, não confiar em trâmites que não sejam legais, como tal cancelamento da passagem de volta, porque sim, você pode ser pego pelo agente de viagem e ele ver que você não tem uma passagem válida e te negar a entrada e ainda carimbar no seu passaporte. E nem mesmo mentir para o agente de imigração. Como eu disse aqui no vídeo, os agentes são preparados para detectar algum detalhe que transpareça uma divergência nos seus documentos e no que você está falando. Então, olha, faz assim. Se você está planejando a sua viagem, sabe que pode contar comigo e com a minha equipe. Aqui vamos apoiar você durante todo o processo e olha, eu tenho o maior orgulho de dizer que 100% das pessoas chegaram até o seu destino com toda a segurança comprando a passagem aérea aqui conosco. E aí, curtiu esse vídeo? Você sabia de todas essas informações? Deixa para mim aqui embaixo o seu comentário. Você já sabe que pelo nosso WhatsApp você consegue comprar o seu seguro viagem e também as suas passagens aéreas com a nossa equipe? Olha, se você já tem a sua passagem e quer comprar só o seguro por conta própria, eu sempre deixo um cupom de desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Mas se você quiser ser atendido e muito bem atendido por uma especialista em seguro viagem, você também pode cotar aqui com a gente nesse WhatsApp que está aqui embaixo. Olha, esse é um canal exclusivo para venda e a Jenny está lá para te atender de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 18 horas. Comprando a sua passagem com a minha equipe, você conta com a nossa assistência na ajuda para tirar dúvidas, juntar a sua documentação e tudo que precisa para chegar ao seu destino com tranquilidade. Mas olha, nós temos recebido muitas dúvidas por lá e o WhatsApp é somente para falar com os nossos agentes parceiros, ok? Bom, tá com dúvida e quer uma resposta mais atenciosa por e-mail? Clica nesse botão de Seja Membro e vem conversar diretamente comigo. Já maratonou os vídeos de dicas de viagem que a gente tem aqui no canal? Olha, tem de tudo por aqui, você pode conferir para sua viagem ser um sucesso. Eu vou te atualizando sobre tudo a respeito de turismo no Brasil e no mundo, então se chegou até aqui, deixa a sua curtida e compartilha esse vídeo. Aqui do lado você tem duas playlists repletas de dicas e notícias sobre viagens. Meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!